Fala galera, está no ar pela CBN Campinas o Performa que Pode, seu programa semanal sobre tecnologia, inovação e os bastidores de quem está moldando o futuro dos negócios. Nosso convidado de hoje transformou a própria agência a usar IA como motor criativo e hoje entrega campanhas personalizadas, rápidas e com resultados surpreendentes. Roda a vinheta. Fala galera, eu sou o Léo Tristão e estou com meu grande amigo e sócio Samir Caran para mais um episódio do Performa que Pode na CBN Campinas. Esse programa é um oferecimento da HP Enterprise. É isso aí, Léo. E hoje estamos recebendo pela segunda vez na mesa do Performa que Pode Eduardo Delbu, sócio-diretor na agência Full Partner Solutions, carinhosamente conhecido como Edu. Mais uma vez, muito obrigado, cara, por estar vindo bater esse papo aqui com a gente. No último papo a gente falou já de inteligência artificial, né? Estávamos ainda trilhando o início, né, dessa jornada e hoje a gente tem muita coisa legal, acredito já cases de sucesso, né, para compartilhar com o público aqui do nosso podcast. Mais uma vez, muito obrigado. Primeiro mencionar que ele é uma das 6 pessoas no mundo que falam meu sobrenome corretamente, que é Delbu. Aí sim. Então são 6 pessoas hoje. Parabéns. Uma honra. É muito bom ouvir. E é uma honra aqui participar, né, dessa segunda conversa. Acho que a primeira, muito inspiradora, a gente falou muito do impacto no trabalho, né, sim, do quanto exato. a IA de fato impacta. Uhum. E agora a gente vai para a criatividade, a gente vai falar muito sobre, para quem trabalha hoje com comunicação, para você aí que tem um esforço diário, né, em produzir conteúdo, em gerar atenção do seu cliente, do seu parceiro, né? Produzir algo que gere de fato resultado. Fica aqui que esse papo vai ser muito bom. Muito bom. Boa. Edu, vamos lá. Vamos abrir já direto ao assunto. Como você tem usado IA no marketing atualmente? Muito legal, Léo. Trabalho hoje de marketing, né? Vou falar algumas palavras que são mais clichês, mas que a gente precisa ouvir, né? Tem certas coisas óbvias, Samir, que são importantes para... O óbvio precisa ser dito. Absolutamente, né? E eu que meus cabelos já se foram faz tempo, né? Eu diria que essa estrada me fez visitar e revisitar essas questões bastante. Primeira questão, Léo, né? É a questão da autenticidade, né? A gente hoje passa, né, por um excesso de comunicação, visto tudo que a gente vive hoje em redes sociais. Mas a partir do momento em que a construção dessa autenticidade para o lado do cliente, né, para o lado daquilo que a gente se propõe a fazer, faz com que a gente consiga se diferenciar, consiga se destacar no meio, né, e de fato conseguir a atenção, que é tão difícil hoje, né, que é tão importante para que a gente consiga. Então a autenticidade é um aspecto bem importante e a gente faz isso, por isso são 3 pilares aí para a gente responder essa pergunta. A segunda questão que é muito importante é o planejamento, né? E hoje a gente falou bastante sobre fazer boas perguntas para IA, né? É um assunto legal, que é o repertório, né? De nada adianta ferramentas e cada vez mais incríveis se a gente não souber o que está sendo feito. Qual que é o propósito daquilo? O que está por trás, né? O que a gente está buscando? Então, dessa autenticidade, desse entendimento, né, e depois eu vou contar um pouco para vocês como é que isso se dá na prática, né, como essa autenticidade é construída, a gente estrutura um planejamento que, de fato, conecte com o que o cliente, com o que a empresa, com o que o produto, com o que o serviço precisa entregar. Então, não é simples, não é breve, exige muita busca por referências, por construir uma história, né, storytelling tá aí, moderno, né? Atual, como sempre. De como contar essas histórias em formatos. E a gente vê cada vez mais, né, isso presente na comunicação. E por último, e a gente também vai dar bons exemplos, é a velocidade. Eu acho que o que antes... O timing, né? Para conseguir realmente acompanhar esse timing que tá cada vez, assim, mais insano. Sai uma notícia, alguma coisa de manhã, à tarde, já tem um monte de empresa, inclusive, utilizando isso com campanhas. Eu tô achando realmente algo que antes era quase impossível da gente conseguir fazer, né? E que exigia, Samir, para o profissional de comunicação, de agência, de marketing, 2 da manhã, né? Virar. Então, assim, tem que ter uma equipe gigante, eu tenho que investir horas e de verdade,
falando um pouco do mundo do trabalho, não faz mais sentido. Sim. Né? As pessoas precisam do seu lazer, né? Precisam de ter o teu momento para a saúde, para a família. Então, eu acho que tudo que a gente vai falar aqui, do quanto a IA, quanto a tecnologia é um ativador de soluções rápidas e de coisas que nos ajudam, faz com que essa qualidade, né, essa produção, como eu falei nesses 3 elementos, aconteça e aconteça de verdade, né? E aí, por isso, um trabalho que tem que ser feito com um time, com pessoas, Edu, eu queria explorar um pouco do primeiro pilar que você trouxe de autenticidade. Como é que garante que a gente vai usar a IA, mas ao mesmo tempo sem perder essa originalidade dos projetos? Porque a IA, vamos lá, né, uma ferramenta que está ali, que qualquer um pode utilizar, e será que ela não vai acabar indo para o lugar comum? Né? Se várias pessoas, quando a galera vai criar isso de uma forma 100% manual ou artesanal, existe um traço, uma originalidade, algo que é próprio daquele artista ou daquele criador. Quando a gente está usando uma ferramenta que cria, como é que a gente equilibra isso? Né? Utilizar de fato essa ferramenta que traz velocidade, qualidade e tudo mais, mas sem perder a originalidade de cada criador. Isso é muito legal, né? E a gente sabe, né? É mais do que evidente hoje o quanto o vídeo engaja, né? Então, o audiovisual, né? Eu que sou formado em rádio e TV lá, aliás, um prazer estar aqui na CBN. Exato. Pô, que oportunidade, né? Que vocês estão me dando aqui, eu agradeço demais. Ali 99 para agora 2025 a gente está nesse momento tão bacana. E aí, assim, a produção de vídeo hoje, e a gente tem hoje dentro da Full 2 times, né, que a gente costuma dizer que estão na rua, e estão na rua mesmo, né? Então, situações diversas dos nossos clientes onde a gente precisa capturar em vídeo esse depoimento, esse momento, esse ritual, né? Então, nem sempre roteirizado, nem sempre absolutamente previsto dentro de uma planilha de Excel, no item 4, que está associado à estratégia de marketing, que é muito bom. O planejamento ele te ajuda a sustentar, né? Te ajuda a garantir. Mas essa atenção a produzir coisas daqueles momentos que... Por isso a presença hoje, né, diária dentro dos clientes. A gente tem muito cuidado hoje dentro da agência, no tema do atendimento, que é da escola que eu vim muito, que é assim, cara, o que está acontecendo essa semana aí? Né? Você tem algum evento diferente, algum momento diferente? Eu tenho clientes em vários segmentos. Cara, essa semana a gente vai entregar uma casa, uma construtora. Quando? Quinta. Legal. Tem uma arquiteta aí, tem alguém envolvido que poderia falar? Sim. 9 da manhã? Ok. Equipe. A gente cria os roteiros, monta e vamos para lá. Vai inaugurar uma área nova dentro de um cliente, por exemplo, como a Velocity, que é um cliente nosso. Né? Estão com a unidade. Então, unidade em lançamento. Isso precisa ser gravado ali, no momento. Então, essa autenticidade, ela passa por presença, né? Então, legal. Assim, a gente precisa capturar. E a IA nos ajuda, e ajuda, às vezes, no ao vivo. Na hora de gravar, assim, que pergunta eu faço? Entendi. Qual é a abordagem? E aí nós vamos falar um pouquinho de um recurso que eu tenho aqui, que está numa pergunta 7.2 aí, Léo, que você preparou. A planilha pergunta. Super roteirizado isso aqui. A gente é muito organizado, imagina, né? Eu sou o arauto da disciplina, eu. O Léo adora mudar tudo. Parabéns pelo uso adequado da palavra arauto. É a 6ª pessoa no mundo que sabe usar a palavra arauto adequada. Para você que não sabe usar arauto, pesquisa no GPT várias oportunidades aí para isso. E de fato, assim, tornar essa brevidade, né? Então, às vezes eu uso... Eu não sei vocês, às vezes eu estou no carro, trânsito, e o assistente de voz cada vez melhor, um avançado, pô, você realmente já vai ali elaborando. Então, sim, inúmeras situações, Samir, onde eu fui para uma gravação com 2, 3 ideias e saí com meia dúzia. Exato. Porque a gente tinha um banco, né, tem uma base de informação do cliente viva, daquilo de tudo que a gente planeja, executa e organiza, para que isso aconteça. Então, é por aí. Edu, e isso passa até para uma pergunta que eu vou te fazer, que é o seguinte, da forma como você tem visto, a IA hoje, ela melhora o teu processo criativo ou ela só acelera ele? O que você tem percebido? Aumenta a qualidade ou só a velocidade? Eu acho que em momentos distintos, absolutamente os dois. Os dois, né? Quando a gente melhora, é quando a gente começa, e aí os equipamentos novos, né, os novos telefones, né, cada vez mais
sensíveis a esse tipo de... Então, vou dar um exemplo, tá? Para ficar claro. A gente acabou de gravar, tem uma cena linda com um cliente, com alguém que deu o depoimento, e a moto passou. No passado, né? Como é que você faz isso? Depois na edição. Hoje, no próprio telefone, você consegue fazer a redução de ruído ali e já checar, né? Ali o retorno, fala, não, beleza, consegui limpar. Então, assim, absolutamente. Hoje, você gravando em 4K, né, com resolução, o crop de imagem, quando você pensa em meta, né, você consegue absolutamente resolver um problema de algo que na composição ali da cena, que antigamente, mais uma vez, cara, o que eu faço com isso? Então, a edição hoje, usando IA, então às vezes a gente grava conteúdo em formato podcast, e como que a IA me ajuda a separar cortes rapidamente? Porque o produto foi produzido, um áudio, um material em vídeo de 45 minutos, eu preciso soltar isso no outro dia, né? Às vezes 2 dias depois. Então, quando a gente olha para esse processo de aceleração, né, assim, você ganha muita velocidade nesse sentido, e aí você complementa. Então, eu vou dar um exemplo. A gente tem um cliente lá que trabalha com doces, né? Uma doceria maravilhosa, incrível, né? Um café, um espaço único em Itu, uma das maiores cidades do país, como essa piada eu sempre faço. Pegou? Né? Então, um cliente incrível. Para quem não conhece a Maria Bolacha em Itu, né? É um espaço incrível, assim, né? É um lugar de experiência para quem gosta de doces, sobremesas, coisas incríveis. E como a gente, de forma cuidadosa, adiciona a IA para complementar esse conteúdo autêntico em vídeo. Como eu pego uma criança, gravo uma cena de Dia das Crianças e adiciono elementos visuais que tornem aquilo muito bonito, muito rico, muito conectado com o que a gente precisa comunicar. Então, sim, melhora. Né? Quando a gente faz com que ela complemente algo que antigamente era impossível. Motion, né? Você tinha que ter uma equipe de motion para fazer a animação e tal. E a gente consegue hoje com VO3 e ferramentas algo o que eu tenho visto é que ela também democratiza o acesso a algumas coisas que você falou que antes eram praticamente Hollywood precisaria para fazer. Dava para fazer? Pô, sei lá, computação gráfica, o Jurassic Park, o Avatar, beleza, mas custam bilhões de dólares, milhões de dólares para você poder fazer alguma coisa. E hoje a gente pega, sei lá, um professor em sala de aula que consegue criar um vídeo educativo com prompt para ensinar algum conteúdo. A gente, na Performa, criar um vídeo, como a gente já fez, para um cliente de uma campanha de um produto digital com uma equipe de 2 pessoas. Então, trabalhando naquele lançamento que antes realmente precisava de uma mega produção. Então, claro que não é ao mesmo nível, né, de um filme profissional de Hollywood. Mas será que sempre precisa? Né? Muitas vezes até com redes sociais, eu tenho visto que isso tem mudado, né? Então tem uma aceitação. Mas o trabalho que a gente fez para Zais ficou muito legal. Isso ficou também. Muito massa. Cara, a nossa equipe de marketing criou um vídeo para Zais para comemorar um evento deles, né? Aniversário da empresa, alguma coisa assim. O Carl Zeiss andando pelo escritório do Brasil, dando um recado de como ele estava orgulhoso, um agradecimento, de onde a empresa chegou, de onde ele partiu e de onde a empresa... Cara, eu arrepio só de falar. Quando eu vi, eu chorei. Quando eu vi o trabalho, realmente, o Samir tem razão. Não é uma... Agora, eu falei, cara, peraí, a gente é uma empresa de tecnologia, isso aqui saiu daqui. E o pessoal falou, Léo... IA. 100% feito com IA. IA. A gente teve a ideia, né? Discutiu o roteiro com a equipe de marketing das AIS e tudo. Mas o resultado final ficou incrível. Depois eu vou te mostrar. Ficou incrível. E como você resolve, né? Exemplo, um outro cliente que a gente tem, vou dar um exemplo bem breve, de semijoias. Toda uma produção com modelo, Samir, né? Um conteúdo voltado ao consumidor. Mas eu precisava dessas joias num ambiente para venda atacado, para o cara lojista. Por que eu não posso pegar imagens de um ambiente de loja e utilizar essas mesmas joias para compor essas imagens que eu preciso divulgar? Por que eu vou produzir uma outra sessão de fotos, sendo que eu já tenho as joias? O custo de produção cai drasticamente. Você vai ser mais rápido e mais barato. Maravilhoso. O mesmo estava pronto no mesmo dia, né? Boa. Muito bom, galera. Papo bom é esse, boa. Né? Vamos fazer uma pausa rápida, galera. Segura aí que o papo continua logo após o intervalo. Já. Performa que pode na CBN tem o oferecimento de HPE Unlock Ambition e Performa IT, o futuro hoje.
Estamos de volta com Performa que Pode na CBN Campinas, hoje com o Eduardo Delbu, sócio-diretor da agência Full Partner Solutions. Edu, vamos lá, uma pergunta aqui agora sobre diferenciação, ferramentas, né? Todo mundo tem acesso às mesmas ferramentas. Como é que a gente se diferencia, então? Já que a IA é democrática, como a gente falou no primeiro bloco, e está disponível, quais são as estratégias que você utiliza para realmente inovar e se diferenciar nesse mundo onde a ferramenta está acessível para todo mundo? É muito legal também porque a gente vive essa guerra espacial, né? A gente está assistindo, né, essa corrida, né, armamentista de Google e de OpenAI, todas elas, o tempo todo lançando coisa nova, nos colocando em teste, né? É muito engraçado quanto a gente se surpreende e fala, nossa, né? Uma semana atrás eu achava isso incrível e a gente já vê algo novo surgindo. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque isso pode nos impedir, né, de fazer coisas extraordinárias, porque quando a gente se esbarra só na tecnologia, né? Então, eu costumo dizer, né, assim, vamos fazer um arroz e feijão bem feito primeiro, coisa bem consistente, bem feita, para depois a gente, de fato, se esforçar para coisas novas, né? Tá bom. Isso não significa ficar parado, muito longe disso. É só tomar um certo cuidado para não engasopar. E aí, eu vou dar um exemplo, né, de como se diferenciar e como fazer um uso racional. Para quem não conhece, existem hoje no mercado algumas ferramentas muito legais de captação de áudio, né? O Plaud é um exemplo, né? A gente não está sendo pago pelo Plaud, mas Plaud, se quiser... Fica a dica, né? Plaud, eu aceito aí, uns brindes, uns recebidos aí. Estamos à disposição. E eu acho que o Plaud é o maior exemplo atual hoje de uma solução que, ao captar o áudio de uma reunião, né, de uma discussão de equipe, né, de absorver de fato ali uma transcrição no nível absolutamente incrível, né, por speaker e tudo, a possibilidade, né, que ele nos dá de integrar isso, né, com o GPT e com outras soluções. Eu, no caso, uso mais, nós lá utilizamos mais o GPT. E a construção dessa massa de informações. Quando a gente falou lá de autenticidade, a gente começa ao trazer tanto insumo, que é a velha história, né, Léo? Quanto o que entra bom, né, tem saída, né, boa. Então, assim, quando a gente captura essa alma, essa essência, os pontos que, às vezes no tom de voz, às vezes na forma, na conexão, faz com que a gente, na hora que vai planejar e na hora que vai executar, a gente tenha cada vez mais qualidade no nosso trabalho. Então, hoje ele é o nosso aliado em muitas situações onde a gente consegue, do momento zero do cliente lá do kickoff, quando a gente vai entender o desafio, até os momentos em que a gente está mergulhando em cada uma das estratégias do nosso trabalho, absolutamente escalar. Então, para você que está, a gente falou lá no começo, né, 10 da noite, trabalhando, hoje tem tecnologia para te dar essa prontidão, essas respostas um pouco mais elaboradas, um pouco mais consistentes e que vai direcionar melhor o trabalho. E vem cada surpresa, cara. É impressionante. Às vezes a gente vai montar um material, vai idealizar alguma coisa, ele nos traz, resgata, Léo, coisas de reuniões passadas que a gente nem imaginava e nem lembrava. Legal. Muito bom. Você bom. Hoje a agência tem 9 pessoas, você falou, né, mais ou menos. Você já trabalhou no passado também, né, vidas pregressas aí também com marketing, né, também em agência. Não sei se você consegue fazer essa comparação. Hoje, uma agência de 9 pessoas consegue produzir muito mais do que uma agência de 9 pessoas há 10, 15 anos atrás? Absolutamente. Absolutamente. Eu acho que esse processo Também que tem dependia isso bem de camadas, né, muito mais distintas, separadas, eram muito blocadas, hoje está absolutamente toda conectada. Tudo integrado. Quando eu reúno a equipe hoje, a gente tem a nossa batida de bumbo, que a gente costuma dizer, a pessoa que cuida de produção, os 2 filmmakers, a gente tem, né, a nossa equipe de criativos. Essa conversa é uma só, né? Todos têm uma compreensão sobre o cliente, o desafio dele, absolutamente, cada um puxando para o teu lado. Olha, deixa que eu vou montar essa copy, tenho uma ideia de roteiro, vou buscar referências. Então, assim, é um trabalho multidisciplinar, com muito mais leveza, com muito mais, como eu falei, muito mais velocidade. Acho que tem um exemplo legal para falar, né, da velocidade, que a gente estava no bastidor aqui e é um exemplo muito pontual. Quando a gente veio com aquela história do cometa, né, do 13 Atlas, né? Sim. Pô, aquilo tudo falando e a mídia Foi divulgando, muito bom, né, cara? né? Eu amei. E aí eu vi lá, né, pô, o negócio tem altas temperaturas,
né? Alta resistência, é inesperado, né? O que está vindo? Então, assim, poxa, tá vindo uma Tegrill. É um dos nossos clientes que tem uma churrasqueira maravilhosa, né? A gás, híbrida. É uma Tegrill. Né? É a Black Friday antecipada. Olha, a Black Friday com uma campanha incrível. Telescópio olhou ali. A campanha aproximando dele até chegar. Cara, tá e é o modelo YouTube híbrido que tá no perfil do Instagram. Pô, manda o link que aí a gente coloca no link do episódio pra galera ver. E aí a resposta à pergunta: dava pra fazer isso lá em 2003? Aí ia dar muito trabalho. Não. Custo nessa velocidade, ia pegar dar um trabalho. o timing do cometa que escala isso, literalmente era um cometa que tava passando. Não dá pra pedir pra espera um pouquinho aí, né, pra gente preparar a campanha. 10 dias pra gente poder atrasa aí o cometa 10 dias, não dava, né? Então pra você poder ter esse timing realmente é quase impossível antigamente, né? Então é isso. Quando a impressão que eu fico, né, e o que eu tô vendo no mercado, quando a gente fala da carreira em T, eu acho que a IA tá aumentando o teu T horizontal e o vertical. Você tá ficando mais generalista porque você se arrisca em mais áreas, porque você tem com quem trocar, você tem onde pesquisar, e a IA te dá novos conhecimentos também, né? Ela te ajuda a aprender habilidades novas mais rápido. E na área que você já é especialista, você consegue discutir num nível maior, você consegue ter provocações maiores, você consegue pesquisar mais. E aí ela também está te tornando mais profundo. Ou seja, está melhorando o ser humano em todos os aspectos. Mas qual é o teu ponto de partida? Sempre teu repertório. Isso aí. Não tem jeito. Você parte... De onde parte esse teu T? É o repertório que você teve até o surgimento da IA. E qual era a ferramenta que a gente usava antes da IA? Eu estou traçando um paralelo que é como se as coisas só tivessem evoluído. Antes, qual era a ferramenta que a gente usava? A internet. Eu pesquisava muita coisa na internet. Eu discutia muito com os meus pares. Então era muita conversa. Quanta gente já conversou de problemas junto e resolveu junto. Antes da internet, livro. Banco da escola. Quantos cursos a gente fazia? Cara, sem brincadeira, gente. Eu não parei de estudar nunca. E tem uns 15 anos que eu não sento num banco de escola. Não que eu acho que eu não deveria, eu acho que eu deveria. Mas é que... Tem várias outras formas de fazer. Hoje a forma de você adquirir conhecimento mudou. A IA para mim é essa nova ferramenta. Gente, pelo amor de Deus, eu não tô desincentivando ninguém a ir pra escola, hein? Pelo amor de Deus. Eu só tô aqui porque eu fui pra escola muito. Né, cara? Inclusive, eu era um excelente aluno, diga-se de passagem. Mas hoje... você tem outras formas de estudar, né? E o assistente de voz é o meu companheiro de viagem, Edu. Como eu visito muito cliente, eu estou muito tempo no trânsito, conversando com o ChatGPT. Né? Foi uma evolução. Eu só ouvia música, eu já até falei isso aqui, eu só ouvia música, podcast e agora IA. Né? Eu ouço podcast, obviamente, né? Mas a IA, ela me permite pensar com outros olhos. É o tema da observação, né? Você tem mais outros olhares para as coisas. Exatamente. Né? Vou fazer uma pergunta meio polêmica aqui. A gente tem falado disso, né? Da IA aumentar a produtividade e tudo mais. E sempre vem a promessa de que a gente vai usar a IA para liberar tempo para a gente, sei lá, pensar melhor ou para a gente poder ter tempo livre, sei lá, vou pescar, não sei, né? Às vezes quando o pessoal vende de uma forma... Na prática, você vê realmente esse tempo aparecendo? Ou a gente tá preenchendo esse tempo com o quê? Porque, assim, falar por experiência pessoal, eu só tenho trabalhado, tá? Assim, eu não tô... uso IA pra caramba, mas parece que o trabalho não acaba. Qual a sua visão sobre isso? É polêmica essa pergunta. Porque eu falei que ia ser polêmica. Não, e de fato a gente mais produtivo, né? Entregando mais, né? E para quem é ansioso, né? E eu sou da escola da ansiedade, né? A gente quer e quer entregar rápido, como eu falei, quer entregar bem, e a gente tem um time que se desafia e faz isso tudo. Eu acho que tem, como sempre na vida, o lance do equilíbrio, né? E eu advogo muito hoje dentro do formato, né? Como já passei por outras escolas, né? Já trabalhei em outros segmentos, né? De que sim, a gente tem que ser disciplinado, né? A gente tentar tirar proveito disso. Em alguns momentos não vai rolar. Em alguns momentos a gente vai ter que trabalhar até mais tarde, tem uma situação mais pontual em que a gente vai ter que ser
mas tentar colocar uma rotina, né? Por isso que os ritos, as empresas estão esquecendo de criar seus rituais. Legal. As pessoas precisam de rituais, elas precisam ter claro assim até onde elas precisam ir no dia, na semana, no mês. Por isso, por mais urgência que venha, como eu falei, de ir para o cliente naquele dia gravar, porque tem uma oportunidade, mas a gente tentar ao máximo colocar ordem nas coisas, né? A gente precisa entregar isso, então prazos são importantes, né? Capturar das pessoas, muitas vezes a gente tenta resolver sozinho, né? E acho que hoje, né, vou fazer 48 anos aí no próximas semanas, a gente precisa ouvir mais. Acho que a palavra assim, às vezes a gente quer falar muito. Ouça um pouco mais quem está à volta de você, né? Hoje eu vejo a Full como essa agência que escuta muito. Não só o cliente que é ansioso, que quer, que cobra, que é normal, isso vocês têm clientes, vocês sabem, mas a solução está dentro do próprio time e essas pessoas que estão envolvidas, elas fazem, otimizam tudo isso para que a gente consiga tempo. Então, eu acho que essa audição ativa, né, a percepção, porque tem muita... Cara, é impressionante como as pessoas envolvidas entregam mais. Boa. Muito bom. Se a gente parar para olhar, de novo um paralelo, né? Qual era a promessa quando a gente ganhou o notebook da empresa? Isso. Qual era a promessa quando a gente ganhou o celular? Primeiro a gente ganhou o carro da empresa, depois a gente ganhou o notebook da empresa, depois a gente ganhou o celular da empresa, agora a gente tem... As ferramentas nunca foram para te liberar tempo. Vamos ser honestos. Isso. Entregar mais. É para entregar mais, não tem jeito, entendeu? A barra aumenta. Exato. A barra sobe, Exato, né? Perdão, a barra só vai subindo. Né? Subindo. Porque o que acontece? Quando você tem tempo livre, né? Realmente, eu hoje, não vou mentir, eu faço uma proposta comercial em muito menos tempo do que eu levava antes para fazer. Muito menos, não tem comparação. Beleza, eu posso fazer mais propostas. Não é porque o tempo que sobrou você vai jogar videogame, né? Você vai fazer mais gostaria, mas não sei nem se eu tenho mais habilidade para isso, né, cara? Não sei se eu tenho mais coordenação motora para isso, mas até gostaria. Estamos caminhando para o final desse episódio. Do primeiro bloco. Exatamente, do primeiro bloco aqui na CBN. E, rapidamente, Edu, o que muda numa rotina? Como era o marketing antes, como é o marketing agora, dentro da tua visão? Eu acredito absolutamente que um profissional hoje, né, que busca diariamente desenvolver um trabalho que se diferencie, né, que gere atenção do público, que consiga conectar. Quando eu falo de marketing, de comunicação, de agência, passa por estudar bastante, né, essas ferramentas, por absorver bastante, como eu falei, do cliente, né, da missão, daquele contexto. E assim, Léo, seja rápido, seja veloz, né, produza às vezes assim um conteúdo curto que entregue aquele valor, aquilo que precisa ser, do que muitas vezes, como era antigamente, né, tudo ficava muito no papel. Acho que o que mudou absolutamente assim com os celulares que a gente tem hoje, com as tecnologias de IA, com as ferramentas de edição, com as ferramentas, né, de publicação, né? Hoje a gente grava um conteúdo, já sobe, já dá na mão do editor. Essa a forma rápida com que a gente consegue, se bem organizado, se bem, como eu falei, né, estruturado, fazer um trabalho muito diferente, muito bacana, né, com menos pessoas, entregando mais, né? No final a gente tem que ser sincero, como você falou. Nós temos uma questão mercadológica, uma questão, né? Até porque se você não fizer, o seu concorrente vai fazer, né? Absolutamente, né? Então, assim, olhe para o seu time, olhe para as pessoas, veja se elas estão nas posições corretas, envolvidas naquilo que elas têm, de fato, assim, a boa entrega. E esse fluxo faz com que todo esse trabalho, né, de agência, eu digo que é o momento mais divertido da história do marketing, da comunicação que eu poderia viver,
né, que é essa fase onde a gente tem 4K, 120 frames e tudo aquilo que a gente sempre sonhou em ter na nossa mão rapidamente, né, e entregue em pouco tempo com qualidade. Né? Hoje a gente tem. Boa. Edu, vamos lá. Queria te fazer uma pergunta sobre resultados, né? A gente está falando aqui sobre a IA para ajudar a gente a criar conteúdo, vídeo, áudio, legenda, transcrição. Agora, a IA pode ser usada também para a gente saber se está no caminho certo? Para a gente medir o retorno que a gente está tendo com essas campanhas, análise de dados. Conta um pouquinho a sua visão sobre esse outro uso também da IA. É muito legal fazer um paralelo aqui sobre uma fase do trabalho que eu fiz, que era a questão de desenvolvimento de material promocional para o iPad, para a indústria farmacêutica, onde a gente conseguia apurar, a partir do momento em que o representante apresentava os materiais, qual foi a performance de exposição. E a gente, na época, discutia, um grande abraço para o Thiago Reske, meu amigo aí da Tab Media, era Tab Media, né? É um grande parceiro aí de carreira, de trabalho, de história, onde o Closed Loop Marketing fazia com que essa análise, naquela época, nos permitisse rever as campanhas, nos permitisse produzir novos conteúdos, fazer com que esse trabalho evoluísse. Isso posto, a gente olha para hoje absolutamente um mundo de oportunidades. A própria IA hoje atua dentro dos canais, né? Pensando em tráfego pago, o tempo todo otimizando as campanhas, o tempo todo avaliando, nos dando insumos, scores e elementos para dizer isso engaja, isso não engaja. E aí a questão do horário de publicação, a questão do gancho, né? Cada vez mais a gente tem elementos hoje, Samir, que nos ajuda a tomar decisões, né, a revisitar, a reposicionar muito rapidamente. Né? Então, quando a gente fala hoje de tráfego, essa ciência que só vem cada vez sofisticando mais, e aí esses players, o que eles mais querem é recurso, então né, eles vão exigindo mais budget, né, mais verba dos clientes. Então, o cuidado que a agência tem que ter hoje, a Full faz esse trabalho muito bem feito, a gente tem hoje um especialista nisso, para que a gente consiga otimizar ao máximo. Eu costumo dizer para a equipe, Léo, a gente está utilizando o dinheiro do cliente. Cara, isso tem que ter um cuidado absurdo. Claro. Né? É um recurso que precisa ser absolutamente muito bem empregado. Mas a gente volta na conversa, né, sobre esse exemplo que eu dei, que assim, se a gente não tiver uma peça, né, um material, um vídeo, um conteúdo que responda a tudo aquilo que a gente falou lá atrás, né, dessa autenticidade, né, desse trabalho bem elaborado, é muito dinheiro que vai ser desperdiçado. Então, muito trabalho antes para que a gente garanta boa performance dentro desse tipo de métrica, de dados, de informação. E aí sim, semanal, né? Não tem como. Né? Diário é complicado, não tem como parar para olhar diariamente uma análise como essa, mas semanalmente sempre para que a gente consiga priorizar, revisitar. Até porque diariamente pausar, acho né? que não dá nem para medir performance de uma maneira adequada, né? Se já tracionou, se tá... Tudo bem, se for uma campanha de longo prazo, talvez até tenha alguma métrica diária. Se tem algo muito específico de uma mas data, eu um Black concordo Friday. contigo que né? exato, alguma coisa assim. É muito pontual. Né? Ô Edu, e com esse monte de tecnologia surgindo, toda hora surge alguma coisa nova, toda hora surge uma IA nova, toda hora surge uma ferramenta nova. Como que você decide o que vale realmente você colocar teu tempo? Boa, né? Essa é boa. Como tá sempre atualizado, porque isso né? tem sido uma dor pra mim. Isso tem sido uma dor pra mim. Eu tenho que tomar decisões. Todo dia recebe mais 3. Cara, ou eu paro pra estudar, ver aquelas 3 e analisar, testar tudo. Pra descobrir qual IA eu devo testar. Sim. Hoje eu me divido muito com um dos meus sócios, que também é bastante nerd, né? Entusiasta de tecnologia, além de ser extremamente competente. Bruno Andrade, forte abraço. E a gente, de fato, faz dentro de cada uma das agendas, né, assim, daquilo que faz parte do core dele e do meu, esses testes, né? Então, a gente tem essa divisão muito clara. Então, quando a gente, por exemplo, a gente vai fazer a produção de vídeo, né, que é onde está muito envolvido, a gente está sempre, pelo menos a cada 2, 3 semanas, fazendo um teste de uma solução. O VO3 foi um exemplo recente, onde a gente conseguiu fazer muita coisa, né? E a gente vai ver, como eu falei, dessa corrida armamentista aí, né, das soluções. Então, assim, a gente vai fazendo uso.
Mas, cara, é assustador, né, Léo? É assustador, porque é toda semana. Se você seguir, você vai ter todo dia algo novo para testar, né? E você não vai conseguir trabalhar. Você vai ficar nessa. Talvez a necessidade ponto, de ter né? até Ainda uma tem que pessoa sobrar no tempo time, para né? trabalhar, né? Então talvez tem várias estratégias. Faz sentido ter alguém só testando e aí falando assim, ó, galera, essa aqui funciona, passa para o time passar a usar essa oficial, por exemplo, né? Porque se você não fica antenado, antigamente eu gosto de falar que a gente vivia disrupções, eventos de disrupção, quando surgiu a internet, quando surgiu o Web 2.0, Web 3.0, mas isso era intervalo de anos. Sim. Agora parece que a gente está num estado contínuo de disrupção. A disrupção é um evento permanente, a gente está o tempo todo, é um intervalo de semanas entre uma disrupção e outra, ou seja, talvez não dá mais para ter as mecânicas de antigamente, né, de você ter ali esperar algo ficar mainstream, né, ou já super estabelecido para aí daí você adotar. Isso pode ser um intervalo muito mais rápido de algo vir e fazer uma mudança completa que torna o seu processo muito defasado muito rapidamente, né? As pessoas, elas até se perdem no meio disso. 1º de abril desse ano combinou com o lançamento da Apple Intelligence. Lembra? Lembra? Lembro. Já esqueceu, porque é tão ruim que você nem... Mas eu lembro que caiu em 1º de abril, a galera zoou. E aí, assim, eu fiz um vídeo aí no meu perfil pessoal falando que eu instalei, tava testando na beta e que explodiu minha cabeça. Que agora a agência vai trabalhar só com Apple Intelligence. Porque tudo é com Apple Intelligence e tal. Eu fiz um vídeo maravilhoso. E aí todo mundo veio pra cima de mim. Cara, que sério? Como é que faz? O pessoal ficou super animado, né? E a Apple, a gente sabe, né? Pra quem gosta de tecnologia, tá super atrasada nisso, né? Tanto que agora anunciou que vai usar o IA do Google, né? E vai usar o 1 bilhão, dentro. né? 1 bilhão por ano. Isso. Né? E eu achei muito curioso, porque o Google paga 20 bilhões para a Apple. Eles vão dar o troco? Eles vão dar... o troco. Peraí, tem 1 bilhão aqui, deixa eu devolver. É isso? Vão fazer encontro de contas, né? Né? Para usar o buscador nos iPhones, nos devices, né? Então, assim, a gente vai se perdendo no meio disso, porque é realmente... Mas eu acho que e é uma boa provocação. Talvez ter uma pessoa, ter a contratação de alguém, porque a gente precisa olhar para isso, né? Não todo dia, o tempo todo, mas, cara, é importante sim, porque muita coisa boa tá vindo. Eu nunca fui aquele cara do FOMO lá, do Fear of Missing Out, né? Eu nunca fui esse cara que tinha medo de ficar por fora das coisas, continuo não sendo. Mas eu confesso que tem hora... Mas você gosta de uma fofoquinha ali de vez em quando. Não, fofoca muito. Medo de ficar eu por adoro... fora. Não, medo de ficar por fora não. Eu tenho medo de não saber coisa da vida dos outros. Aí isso me dá um pouco de preocupação mesmo. Agora, de tecnologia em si, eu escolhi um set de tecnologias, então acabo usando elas no dia a dia. Até pelas questões de geração de contexto, de estar... cada hora uma, você não consegue... Eu acabo não tendo profundidade contexto, em nenhuma. Mas eu... pelo menos uma vez por semana, e normalmente eu tenho feito isso sábado, por incrível que pareça, eu reservo 1 hora, 1h30, sento lá no escritório para ver alguma coisa nova. Olho e falo, puta, legal, não é legal, me serve, não me serve, normalmente escuto com o André. Mano, tu já viu isso aqui? Ou ele me manda alguma coisa, cara, já viu isso aqui? E o André não gosta disso, imagina. O André é o nosso nerd de plantão, né? Agora, cara, uma vez por semana não tá dando, só que aí eu falei, cara, mas é o que eu posso. Porque eu continuo tendo que trabalhar, então não dá. E aí, nesse cenário, realmente o que vocês falaram faz sentido, né? A gente ter alguém dedicado na empresa, do tipo assim, cara, sua função, pesquisar novas ferramentas. Talvez seja o momento... P&D ali, de hoje. Alguma coisa de P&D, exato. Eu queria voltar ao ponto que você falou, Edu, de tráfego pago, etc. E falar um pouco de futuro aqui também, né? A gente já falou das planejando lançar algum produto, cara? Quem sabe. Fica aí surpresa, dicas para os próximos episódios aí. Não, mais curiosidade mesmo e futurismo aqui, tá? Nenhuma pretensão de você ter todas as respostas. A gente tem visto essas tendências, né? E as compras começaram a ser feitas dentro de IA. O GPT anunciou recentemente que já está integrando alguns aplicativos para você poder, de dentro do GPT, sem precisar sair e acessar aquele conteúdo, por exemplo, né, de aplicativos. A gente tem visto os navegadores incorporando IA e IA incorporando navegadores. Né? O Comet, por exemplo, que é um navegador com IA já. Então, as coisas
estão mudando muito. O Atlas, né? Acho que dá. O Atlas também, né? O Comet da Perplexity. O que a gente tem... Qual é a sua visão sobre essas tendências? Principalmente falando, né, como você falou, de tráfego. Porque você vai lá, faz uma campanha, coloca aquilo e você vai no Google buscar. Tá bom, mas e quando as pessoas não estão mais indo no Google? Quando elas estão buscando a informação no Apple Intelligence, ou no Gemini, ou no Chat GPT, que não tem, até hoje, que eu saiba, uma seção ali de patrocinado, certo? Uma IA, ela é um conjunto de conhecimento. Sim. Como é que você enxerga esse desafio? Como é que você está vendo o mercado se movimentar para isso? Acho que vai ser inevitável que essas plataformas logo abram, né, frente para isso. Confesso que podem até já ter feito algo nessa linha, não tenho como te trazer, porque... Até porque eles estão precisando de fonte de monetização. Absolutamente. Né, a gente está vivendo... E eu escutei esses dias que talvez seja bolha, né? Porque assim, existe uma supervalorização de NVIDIA, supervalorização dessas companhias que estão ligadas, e que a gente já viu isso acontecer, né? Sim. Eu estava lá em 2000. Então, assim, como é que isso pode se dar? Então, é um ponto. Eles vão precisar rentabilizar. Eles vão precisar criar espaço para esse tipo de entrada. E o comportamento manda. O que a gente está vendo realmente nas pessoas, eu tenho uma menina de 12 anos, ela não usa o Google, né? Para ela não faz sentido abrir um navegador e pesquisar, né? E ela faz uso, e é claro que aí tem um trabalho, né? Um papel de pai, né? Enfim, de família para orientar sobre o uso, que é um outro ponto que pode dar um episódio só para a gente falar sobre isso. A gente falou sobre... Com o professor Marcos, eu acho que também, Marcos Borges, a gente falou um pouco de educação, IA para educação, para aprendizado. Eu tenho feito com ela algumas coisas para de fato ela tirar proveito disso, né? Então teste para prova, revisar, né, os exercícios, isso tem sido maravilhoso, né? Tem funcionado muito bem, né? Mas tem um tema de orientação mas de fato assim é o ponto de pesquisa dela, né? Ela não pensa, ela utiliza os dois, ela usa o Gemini e o GPT para diferentes situações. Então, assim, acho que vai ser inevitável a gente ver esse movimento. O Google está se movimentando, é o principal player, né? Você vê hoje cada vez mais fortalecendo o Gemini na sua comunicação. Eles falam mais do próprio Gemini do que deles mesmos. Isso. Né? E que dica você daria para as empresas se prepararem para esse novo futuro? Que a gente não sabe como vai ser. Eu acho que... Como é que eu posso estar preparado? Olha que pensamento que me vem assim no final. Claro que é sobre um aspecto de parâmetro, de técnica, né, de como ser identificado, localizado aí. Nós estamos falando a gente fala de SEO lá de trás, a gente fala de ads, né? Eu participei na época do lançamento do Google AdWords. Não sei se vocês lembram, né? Foi a vinda do Google para o Brasil para anunciar a sua solução de link patrocinado. Faz tempo isso aí. Eu tinha um pouco de cabelo, posso ter imagens em casa disso. Para provar, né? Então muita coisa aconteceu. Mas no final, né? Lá no ponto final, é o lance do conteúdo. Boa. Então assim, a gente dá a volta, né? A gente chega lá e fala, legal, eu fiz aqui minha pesquisa sobre um imóvel de alto padrão na região de Itu, que é uma das mais belas do estado de São Paulo do Brasil. Só perde para a região de Piracicaba. Piracicaba faz parte do cinturão, né? Grande Itu. Itu expandido. Vai até Curitiba. Itu vai até Curitiba. Essa piada é horrível. Itu expandido é ótimo. Né? Então, assim, ok, e aí? Qual o vídeo? Qual a foto? Qual a abordagem? Qual a comunicação? Então, assim, no final... O conteúdo. Né? O que faz as pessoas se interessarem é aquilo que elas... identificam ali. A gente, vocês estão falando, né, da filha de vocês já não vê mais sentido no uso do Google. A minha vai direto no Gemini, isso é muito louco. Do mesmo jeito que a gente teve que se adaptar à geração que hoje já está na liderança das empresas e não conheceu internet de escada. Ou seja, a gente hoje já tem líderes de empresa que são pessoas que nasceram na internet rápida. Então, a gente vê isso acontecendo nas empresas, ninguém espera mais nada. Cara, eu quero agora, é no meu tempo, é desse jeito, e tá tudo bem. A gente teve que se adequar e isso é bom, porque para mim a gente está sendo puxado para cima, a gente, eu principalmente, que sou de uma geração anterior, né? Eu vou fazer 50 anos em janeiro. A gente agora vai ter que se adequar a essa galera que cresceu com IA.
Porque quando eles chegarem nas posições de liderança, a gente provavelmente ainda... A gente já vai estar ali no nosso finalzinho, mas a gente vai ter esse encontro geracional. A gente vai precisar se adaptar para lidar com essa galera. Né? Porque aí a gente está falando das pessoas que têm respostas imediatas. O que ele vai esperar da galera que convive com ele? Que também tenha respostas imediatas. O mundo está se tornando completamente imediatista. Né? Eu vi um post do nosso querido amigo Washington Botelho, presidente da JLL. Ele já esteve nessa mesa, inclusive, aqui do podcast também. Tem um episódio maravilhoso com ele, falando sobre carreiras e tudo mais. E ele falou exatamente sobre esse conflito geracional. Só que não como um conflito, e sim como um complemento. Uma visão maravilhosa, que eu tô levando isso para mim, dando os créditos aqui ao Washington. Que assim, a gente fala que hoje a gente está no mercado com 4 gerações coexistindo nas empresas já, né? Baby Boomers, Millennials, Gen X, Gen Z, etc. O nome que você quiser dar, tem algumas transições, mas no mínimo 4. E ele tem instigado na empresa de forma intencional a ter uma mix, todo keep, todo projeto tem que ter um mix de gerações. E tem feito, inclusive, mentoria reversa dos mais jovens, dando mentoria para os mais experientes e vice-versa. Então, o mais experiente dando mentoria de repertório, decisões, né, situações que realmente erros e acertos, soft skills e tudo mais. E os mais novos, antenados aqui, os mais jovens, dando mentoria reversa justamente sobre ferramental, hard skills. E ele tem realmente trazido de uma forma que os times que ele tem conseguido colocar esse mix de gerações tem uma performance muito, muito acima dos times de uma única geração, seja ela qualquer uma delas. Isso. Isso faz todo sentido. Não, e talvez com isso ele está provando que não existe uma geração melhor do que a outra. Isso. Existem gerações diferentes. Cada uma com as suas fortalezas e com as suas fraquezas. Exato. E essa junção deixa todo mundo mais forte. Né? Isso. Agora, que há um imediatismo... Cara, eu às vezes, tudo bem, eu não sou... Vou usar de novo, né? É que eu li Arauto ontem. E eu queria usar. Você passou nos Arautos da Paz ali, passei na praça, né? Eu nunca fui o cara exatamente mais paciente do mundo, mas eu também não era o quero amanhã. Puta, eu quero hoje. Não, vamos resolver isso hoje. Temos que fazer agora. Eu não sei se é o excesso de cliente de varejo que a gente tem que... né, varejo não tem amanhã. Não, amanhã a gente vê. Não, cara. É minuto, é agora. Né? Mas isso tem me preocupado um pouco. A gente está se tornando... E aí, aquele viés... Eu sou um cara completamente apaixonado por tecnologia, mas entendo que tem um lado negativo. E eu fico pensando... Não tenho opinião formada sobre isso. Realmente é uma reflexão. Será que o lado negativo do excesso de tecnologia é o excesso de imediatismo? Aí você se torna menos crítico. Você se torna menos analítico porque você quer chegar rápido em algum lugar. Até que ponto esse trade-off... O nosso cérebro precisa de tempo. O rápido e devagar. Exato. Para processar algumas coisas. Né? Steven Johnson tem o livro De Onde Vêm Boas Ideias. E ele fala muito sobre isso também, que as ideias boas, na verdade, elas ficam um tempo adormecidas, um tempo maturando. E a gente não está mais tendo esse tempo. A gente está precisando de respostas imediatas. Mas a resposta imediata nem sempre é uma resposta que é a melhor naquele momento. É aquilo que você sabe, você consulta a IA ali e dá uma boa resposta. Mas será que se você tivesse mais ambientes e tempo de fato e um ritmo de você... Cara, deixa eu dormir e pensar sobre isso. E é porque o nosso cérebro ele continua funcionando, né? No subconsciente, mesmo sem intencionalmente a gente estar pensando naquilo, a gente vai conectando com outras situações e vai formando realmente opiniões mais sólidas, né? E mais concretas sobre isso também. Então é um ponto, Léo. É de fato um papo bem interessante para a gente refletir também. Não sei se eu tenho opinião formada, mas eu concordo de que esse imediatismo, muitas vezes, ele pode causar uma perda de qualidade na nossa decisão. Se a gente fizer uma analogia, né? Progressão com que a gente sai do livro, jornal, vai para a internet, vai
né, as críticas que a gente tinha na época dos portais, né? Agora não tem mais uma comunicação tão ampla, tudo muito resumido. A gente vai afunilando, né? E a gente vive o momento da dopamina, né? A pessoa abre o Instagram, rapidinho, vídeo, 30 segundos. Não então, pode assim, ser mais de 30 segundos. E a gente tá... eu gosto da tua fala, assim, a gente tá se acostumando com algo raso mesmo, né? E é uma boa provocação. Assim, a resposta que o GPT dá te satisfaz. Você fala, não, tá bom, tá aqui. Né? Então é isso aqui, acabou? Posso para a próxima missão? Né? Então, acho que tem um exercício aí, e pra gente que tá aqui, né, com um pouco mais de tempo nesse contexto, de reflexão mesmo, né? Do quanto a gente precisa, às vezes, mergulhar um pouco mais nas coisas antes de tomar decisões. Não a ponto de nos paralisar, não a ponto de, como a gente veio discutindo muito bem hoje, de sermos ágeis, de sermos breves, de sermos autênticos, de tudo, mas ao mesmo tempo tomar essa coisa de tomar de assalto e sair resolvendo só porque a IA respondeu fofo, né? Porque ela nos responde tão bem, né? Sim, e dá uma massageadinha no ego também, parabéns, né? pela sua pergunta, Nossa, ela é como você é maravilhosa. inteligente, que pergunta, mas... Nossa. Muito boa a sua pergunta. Uau! Nunca imaginei que uma pergunta... Eu vou querer perguntar mais, né? Ela dá... Você acha que... Prêmio de melhor prompt de 2020 dá pra você, né? Então é isso. Pra terminar, desculpa, minha última pergunta aqui, aí passo pro Léo, de tudo isso que a gente falou aqui hoje, Edu, que dica você daria para alguém, um profissional, se é que existe essa pessoa, esse ser humano ainda que está ouvindo a gente, que ainda não está usando IA, ou que não está usando IA no seu trabalho, ou Deixe nos profissionalmente? comentários se você não usa IA, eu quero saber. Pelo amor de Deus, mas que dica você daria, ou talvez para essa pessoa que está com medo, porque a gente falou aqui de prós e contras, falamos de reflexões, não quero ser raso, quero ser mais profundo. Você que está usando aí de forma realmente assídua, tanto no pessoal quanto no profissional, que dica você daria para essas pessoas que ainda não estão na curva de adoção, vamos dizer assim, né? São os céticos ali. Cara, eu gostei tanto desse exemplo que vocês deram, né? Dessa coisa de conectar o jovem que já está dentro do core dele, né? E eu me lembrei muito de um trabalho na época, eu trabalhei na Embi Morumbi, né? Tive também uma posição lá, e eles tinham essa questão do reverso, né? De trazer uma pessoa que está mergulhando de cabeça nisso, e que eu buscaria isso. Eu acho que faz todo sentido se trocar você hoje está tendo... quem já está usando. Porque vai absolutamente... A pessoa que vai se sentir muito reconhecida em dizer, olha, eu consigo te explicar, te ensinar, te orientar, te dar um instrumento novo, né? Então, às vezes, isso está dentro da tua organização, isso está dentro da tua casa, isso está ao lado, né? Às vezes você tem um amigo, um parceiro, fala, cara, esse cara Cara, me conta. Então, acho que a gente volta pro humano, né, cara? A gente volta pra conexão entre as pessoas. Por mais técnico que seja, Samir, por mais sintético que seja um prompt, um aplicativo, cara, nada como sentar numa boa mesa, discutir, mostrar, exemplificar. Adoro. E eu sou o cara da tecnologia que gosta de fazer show-off, né? Então pega o telefone novo e deixa eu te mostrar esse recurso e tal. Então eu acho que é um convite, né, pra gente terminar com essa pergunta, assim, vai atrás das pessoas que estão entusiasmadas. Elas vão te mostrar coisas e podem mudar a tua rotina, cara. Podem ser um divisor de águas, e às vezes é um papo de meia hora, né? E eu fui professor de informática com 11 para 12 anos, foi a minha primeira profissão, fiz muito de catequizar pessoas com o uso da tecnologia, que é o que me move, né? Porque a tecnologia sempre te entusiasmou, né? Sempre. Absolutamente. Foi sempre o meu motor, né? Então, se você se sente distante de tudo que a gente falou, procura quem tá perto e que tá tirando proveito disso. Cara, adorei. Vai ser super divertido. Boa, adorei essa dica. Pode dar uma camiseta. Edu, no nosso primeiro bate-papo, né, 1 ano e meio atrás, os usos de IA ainda eram totalmente pessoais, né? Eram as assinaturas, empresas, a galera tava começando a levar isso para dentro das empresas. A gente não falava nada de geração de imagem, geração de vídeo, nada disso. Vamos fazer um exercício de futuro. Boa. Onde você acha, não tem certo e errado, aqui é futurologia, que a gente vai estar daqui a 1 ano e meio?
Ó, 1 ano e meio e daqui 1 ano e meio. Onde a gente vai estar com IA? 2027. A gente vai estar no meio de 2027. Onde você acha? O Gartner fez uma previsão. Isso. Né? O Gartner já fez a dele, botou o dele na reta, que é o seguinte: mais da metade das decisões vão estar sendo tomadas por IA. Por IA. Olha onde o Gartner foi. Achei agressivo, mas não acho impossível. Deixando bem claro, acho complicado deixar uma decisão somente na mão de uma IA, mas não acho impossível. Onde o Edu acha que a gente vai estar daqui a 1 ano e meio? Eu acho que o primeiro aspecto, assim, a base instalada, que a gente costuma dizer, né? Muito mais gente vai estar envolvida nisso, não necessariamente percebendo estar envolvida. E aí nós estamos falando do principal dispositivo que está na mão das pessoas, que é o celular, né? Então, todos os fabricantes, essa aceleração, não à toa a Apple fazendo o que está fazendo. Então, eu vejo, Léo, assim, na rotina, no carro, na casa, né? Acho que os dispositivos vão ganhar cada vez mais inteligência para aquilo que pra gente hoje já é mais trivial, né? De pedir para adicionar uma agenda, né? De pedir questões ali da rotina e que vão passar a ser mais parte do uso não percebido das pessoas. Ninguém pensa em ficar online na internet, a gente falou disso da outra vez. Sim. E ninguém vai pensar, vou usar a IA agora, né? Exato. Eu acho que vai se tornando, né? E a gente vai ver as próximas versões do software. Você acha que já vai ser transparente no nosso dia a dia? Exatamente. Boa. Dentro do carro, como a gente já vê um pouco, né? Absolutamente dentro do telefone, né? Que é o dispositivo de maior ativação hoje para esse tipo de coisa. A gente vai ver cada vez mais isso. Agora, pra gente que é mais early adopter, né? A gente que gosta me preocupa um pouco os custos. A gente vai gastar muito dinheiro com esse trem aí. Eu tô muito assustado com a quantidade de assinaturas que a gente começa a fazer. Assim como quanto a gente gasta hoje de streaming, em determinado momento da minha vida eu tive que fazer uma racionalização de streaming. Isso, o IA vai ser igual. Eu tô muito nessas. E eu tava fazendo essa conta esses dias, né? Eu uso o Evernote ainda, um dos poucos da humanidade. Porra. Mas adoro o Evernote. Aliás, o presidente da Evernote tinha que te mandar uma caixa aí, uma cesta. Eu já visitei a sede. Mas eu gosto da ferramenta também, cara. É um dos 6, né? O user premium. É pra velho paia, né? Porque, enfim, todo mundo que... Nossa, ainda usa... O episódio 6. Então, assim, um abraço pro Murilo, amigo meu, que usa Evernote também, eu sei. Boa, segundo. E aí, cara, associado a isso, o meu GPT, tô louco pra assinar o Gemini. Então, assim, você começa a acumular. Acho que 1 ano e meio, daqui 1 ano e meio, eu não sei, cara. A gente tá indo pra esse caminho de o que você falou, streamings, né? E eu não sei se essa conta vai fechar. Eu queria que a gente tivesse alguma coisa mais... Me preocupa quanto eu vou gastar com IA. A resposta é essa. Isso. Boa preocupação. Não Tô tenho... preocupado. Então, não é... como sair disso, cara. Vou... Profetizar. Eu vou colocar essa observação no meu dia a dia, porque não é algo que me preocupa. Não te preocupa? Não, eu acho Eu vou te passar eu a acho que conta bancária. que eu acho que o uso em massa vai derrubar o uso em massa vai derrubar. Obrigado, mano. Derrubar os custos. Eu acho que isso vai se regular. Eu sou esse otimista, eu confio muito no mercado, de verdade. Tá, você acha que um GPT que hoje o Plus vai cair para 29? Já lançaram um Go, né? Lançaram um GPT eu Go. acho que sim. Que era o básico. Ele é 10 vezes mais do que o Free, com um custo muito Sabe onde converge o nosso pensamento? Eu também acho que a gente daqui a 1 ano e meio não tá mais falando de o que você tá usando de IA. Isso. Eu te pergunto o que você usa vai de internet. Vai sair de plataforma? Bom, pode ser. Eu te pergunto assim, você usa e-mail? Pra mim vai ser uma ferramenta que vai estar... a gente vai vestir. Tá, não vou ter 15 assinaturas. Não, você vai estar vestido de internet. Eu vou profetizar. Você vai estar vestido de IA. Igual hoje a gente tá vestido de internet. Aí, a gente não tem opção. O que eu ia profetizar é o seguinte, a gente não vai ter opção. Tá. A gente vai, sem ter opção, estar todo dia em contato com o IA. Sem saber. Exatamente, isso eu concordo. E sem ter opção. Eu só não quero pagar 15 assinaturas, quando mas eu digo quando eu digo opção, a gente pode, sei lá, virar um ermitão, entendeu? Se isolar, trancar numa casa e não usar a internet. Mas assim, do dia a dia, para trabalhar hoje, não tem como a gente trabalhar sem internet, certo? Tipo assim, e-mail,
comunicação, WhatsApp, são ferramentas de dia a dia. Trabalho, lazer, compra, shopping, e-commerce, tudo isso, né? Eu fui outro dia agendar uma consulta médica que o único jeito de agendar era por WhatsApp. Não agendava por telefone, só por WhatsApp. Aí. Diminui o número de atendentes. Aí eu falei assim, não, mas peraí, se não tiver o WhatsApp, baixa, instala, agenda a consulta. Que da hora. Que da hora. Que então, bate-papo assim, animal. IA, a minha visão, não sei se 27 ou talvez um pouco mais, mas assim, muito rapidamente eu acredito que isso vai ser também transparente e que a gente não vai ter a opção de falar, vou no McDonald's, vai ter uma IA, vou no médico, vai ter uma IA, vou em qualquer local, eu vou ter que interagir com IA mesmo sem perceber. Que vire uma trilogia. Eu aceito, se vocês quiserem. Vamos voltar? Eu amo daqui um ano e meio. Ó, tá registrado. Tá marcado já. Gente, que episódio da hora, Du. Muito obrigado. Cara, e você que ficou com a gente até o final já sabe. Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Qualquer engajamento seu vai fazer esse conteúdo chegar a um maior número de pessoas e é isso que a gente quer. Democratizar o acesso de todos à informação de boa qualidade. Performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Valeu. Valeu, galera. Tchau, tchau.